1 Coríntios 15, 19. Amém? Acharam? 1 Coríntios 15, 19. Se apenas nesta vida temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Fortes. Mas agora é Cristo ressuscitado dos mortos, tornando-se primícias dos que dormem. Esse é um texto onde nós, para aqueles que já estudaram aqui as festas, né, que são tempos estabelecidos por Deus, esse capítulo 15, você consegue ver fragmentos das festas, dos tempos determinados. É como se Paulo estivesse citando. Aqui ele vai falar de primícias, né? Ele diz que Cristo é primícias. Vamos lá na leitura. Mas agora Cristo é ressuscitado dos mortos, tornando-se primícias dos que dormem. Ou seja, ele foi o primeiro que ressuscitou dentro da nova aliança. A partir da sua morte foi estabelecida uma nova aliança. Cristo ofertou o seu próprio corpo em favor do homem. Lembra que o sacerdote, ele tinha que uma vez por ano entrar lá no Santo dos Santos e oferecer um sacrifício no dia da expiação, que é uma das festas também. Ele entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, ele apresentava o pecado, o sacrifício ao Senhor, em prol do perdão do seu pecado e do pecado do povo. Só que todos os anos ele tinha que fazer o mesmo ritual. Mas aí na nova aliança, Cristo ofertou o seu próprio corpo. Isso é muito forte. Porque quando ele oferta o seu próprio corpo, isso se torna um sacrifício perfeito. Ele satisfez a vontade do Pai. Em ofertar o seu próprio corpo, nós iremos ver a respeito disso em Hebreus capítulo 10 daqui a pouquinho. Pois desde que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram por causa do pecado, igualmente também em Cristo todos serão vivificados. Paulo está dando uma explicação a respeito do efeito da morte de Cristo. O que isso produziu? Ele está trazendo um esclarecimento de que agora já não restaria mais sacrifícios, porque Cristo foi um sacrifício perfeito, e assim como o pecado entrou no mundo por intermédio de Adão, Cristo sendo o segundo Adão e cumprindo a lei, vivendo uma vida sem pecado, e morreu sem pecado, e por causa disso mereceu a vida. Ele pegou essa vida e entregou ao homem. Mas cada homem, em sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda, então virá o fim. Quando ele tiver entregue o reino a Deus, ao Pai. Tremendo isso aqui. Paulo está dizendo assim: olha, Cristo morreu e ele, ao ressuscitar dos mortos, ele foi o primeiro, ele foi a primícia.
mas também aqueles que morrerem em Cristo também ressuscitaram juntamente com Ele. Aí Ele fala da sua vinda, onde aqueles que estiverem aqui serão levados para a eternidade. Aí Paulo diz o seguinte: quando tiver entregue o reino ao Pai, quando Ele tiver derrubado todo o governo e toda a autoridade e poder. Isso aconteceu na cruz? Não. Na cruz foi um sacrifício, mas chegará um tempo em que esse reino de Deus que está aqui, que está dentro de nós, esse reino que não se manifesta com aparência visível, mas ele se move em nós, esse reino será estabelecido fisicamente, e chegará um tempo aonde o próprio Cristo entregará o reino a Deus. E aí Paulo está apontando para o tabernáculo que vai descer dos céus. Quando Cristo vai entregar: Pai, foi esse daqui, foram esses que eu comprei por intermédio do meu sangue. E Cristo entregará o reino ao Pai, porque Ele deverá reinar até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo que será destruído é a morte, porque Ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Mas quando Ele diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, está claro que inclui-se aquele que colocou todas as coisas sobre Ele. Agora eu queria que você pulasse lá para o versículo 53, 15:53, que diz assim: porque é necessário que este corpo corruptível seja revestido de incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo tiver sido revestido de incorruptibilidade, e isso que é mortal tiver sido revestido de imortalidade, então se cumprirá o provérbio que está escrito: a morte foi tragada em vitória. Ó morte, onde está o teu ferrão ou agrilhão? Ó sepultura, aonde está a sua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para Hebreus capítulo 10. Hebreus. Hebreus 10, versículo 3, diz assim: vamos ler o versículo 10, 1. Porque a lei, tendo sombra das coisas boas que viram, e não a imagem exata das coisas, não pôde nunca
com os mesmos sacrifícios que eram continuamente oferecidos de ano a ano, aperfeiçoar os que se achegam. Se ainda fosse, não teriam deixado de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido uma vez purificados, nunca mais teria consciência de pecado. Mas nesses sacrifícios, cada ano se recordam os pecados, porque não é possível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Pelo que quando ele veio ao mundo, diz: sacrifícios e ofertas não quisestes, mas um corpo me preparaste. Em ofertas, queimadas e sacrifícios pelos pecados não tem prazer algum. Então eu disse: eis que aqui, na cabeça do rolo, está escrito sobre mim, para fazer a tua vontade, ó Deus. Acima, quando disse sacrifícios e ofertas queimadas e ofertas pelos pecados não quisestes, nem neles tiveste prazer, os quais são oferecidos pela lei. Então ele disse: eis-me aqui para fazer a tua vontade, ó Deus. Ele tira o primeiro para que possa estabelecer o segundo, por cuja vontade somos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo. Tremendo esse versículo 10. Cristo ofertou o seu corpo, feita de uma vez por todos, e cada sacerdote se apresenta diariamente, ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca podem tirar os pecados. Mas este homem, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados para sempre, assentou-se à direita de Deus. Deste momento em diante, encontra-se à espera, até que os seus inimigos sejam postos por escabelos dos seus pés, porque como uma só oferta, ele aperfeiçoou para sempre os que estão santificados. E disto, o Espírito Santo também nos é por testemunha, porque depois de haver dito: este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, colocarei a minha lei em seus corações, e em suas mentes escrevereis, e de seus pecados e iniquidades não mais lembrarei. Ora, onde há remissão destes, não há mais ofertas pelos pecados. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar, pelo sangue de Jesus, por um caminho novo e vivo, Ele consagrou para nós, através do véu, isto é, da sua carne. E tendo um sumo sacerdote sobre a casa de Deus, acheguemo-nos com o coração verdadeiro e inteira certeza de fé, tendo um coração purificado da má consciência e do corpo lavado com a água pura. Fiquemos, pois, firmes em nossa profissão de fé, sem nos abalar, porque fiel é aquele que promete.
consideremos uns aos outros para nos estimularmos em amor e em boas obras. Amém. Foi uma grande leitura, mas eu precisava ler sobre isso. Sabe, irmãos, o autor aos Hebreus, ele está tentando explicar aos hebreus, aos judeus, aos seus leitores, que naquele período ainda não havia entendido a transição da lei para a nova aliança. Eles estavam ainda atrasados. Pensa comigo, até aquele momento eles ainda estavam oferecendo sacrifícios, levando animais para oferecer ao Senhor no templo, em sacrifícios, em perdão dos seus pecados. Mas Cristo morre na cruz e estabelece um novo pacto, uma nova aliança. E agora já não era mais necessário levar aquele animal no templo. Então, na mente de muitos deles, deu um nó. Eles ficaram assim: não, mas para aí, será que quando virar o ano e eu não levar o animal lá para ser sacrificado, será que Deus vai me perdoar? Será que agora é só eu, me ajoelhar aqui em casa e pedir perdão e, falar com Deus diretamente e Ele vai me perdoar? Isso estava muito estranho para eles, porque eles estavam acostumados com aquela lei que colocava sobre eles regras e restrições e mandamentos. Isso não quer dizer que regras e restrições e mandamentos não estejam sobre nós hoje, mas sobre eles estava a lei de se apresentar no templo e levar uma oferta para perdão de pecados. Só que o autor aos Hebreus está trazendo um entendimento para aqueles irmãos que Cristo ofereceu o seu corpo como uma oferta, e eles não precisavam mais levar nenhum tipo de sacrifício para ser apresentado para perdão dos seus pecados. E ele faz uma narrativa incrível. Ele diz o seguinte: vocês podem entrar no Santo dos Santos agora com confiança. Tenta entender a dificuldade daqueles irmãos. Eles nunca tinham entrado no Santo dos Santos. Eles só sabiam como era porque o sacerdote contou o que tinha ali, mas eles nunca tinham entrado ali dentro. E agora Cristo abre um novo e vivo caminho, aonde eles poderiam, e nós também, ter acesso a esse lugar santo, o lugar onde a presença de Deus se assentava, porque a Arca da Aliança representava o trono de Deus. A Bíblia diz que ao redor do trono de Deus tem o quê? Querubins, né? E aí, quando Deus estabelece a arca, o que ele manda colocar na tampa da arca? 2 querubins olhando para dentro dela. Ou seja, Deus estava dizendo assim: eu estou presente aqui. Esse é o lugar onde eu me assento. Esse é o lugar onde eu governo. E interessante que Deus só ordenou fazer a arca depois que o povo havia se corrompido, porque Deus já tinha dado as leis e mandamentos, mas quando o povo ele se corrompe e pede a Arão para que Arão pudesse fazer um Deus para que eles pudessem ver. Depois disso, Deus manda construir a arca. Não era plano de Deus inicialmente construir a arca, mas depois que o povo se corrompe, ele manda construir. Só que ali, na narrativa do autor aos Hebreus, ele está dizendo: agora já não resta mais ritual. Vocês podem falar com Deus, vocês têm acesso, o caminho está liberado para vocês. Você pode falar com Ele e Ele vai te ouvir. Você não precisa mais oferecer sacrifício nenhum, porque o Cordeiro de Deus, que é Cristo, já foi entregue por mim e já foi entregue por você. E aí, voltando agora para 1 Coríntios capítulo 15,
Paulo vai dizer: cadê, morte, a sua vitória? Cadê, morte, o seu ferrão? Cadê? Porque você, morte, foi tragada pela vitória. Quando Jesus morreu na cruz, Ele fez o que está lá em Colossenses capítulo 1. Ele nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou de um legado de morte, de escravidão, e nos fez livre. Ele nos deu direito à vida, porque, como foi lido aqui, em Adão todos nós estávamos condenados dos nossos pecados, estávamos mortos, sem acesso, sem direito à vida. Mas Cristo veio, se fez homem e se entregou no nosso lugar, assumiu os nossos pecados e nos fez livres de todos eles. Nos comprou com o teu sangue, nos purificou e nos religou a Deus. Sabe, às vezes eu penso que a nossa geração tem um bloqueio muito grande para entender isso. Somente pelo Espírito nós iremos entender isso. O que de fato significa Jesus morrer no nosso lugar? O que de fato significa sermos transportados das trevas para a luz? Se eu apagar a luz, e já aconteceu isso aqui algumas vezes, quando a gente está indo embora, né? A gente apaga aquela luz ali, apaga daqui, e de repente os irmãos já estão lá na frente. Eu tenho que gritar alguém: traz aí o celular para poder ajudar a sair, né? Para poder não bater em algum lugar, para poder conseguir acertar o buraco ali do cadeado. Por quê? Porque na ausência de luz você se perde. Na ausência de luz nós não temos clareza das coisas. Nós temos dificuldade para discernir aonde estão os obstáculos, aonde devemos colocar os nossos pés. Na vida cristã funciona assim. Quando estamos andando e caminhando dentro daquilo que o Pai estabeleceu, estamos observando as suas leis, estamos observando a sua palavra, nós começamos a caminhar na luz. Porque eu posso garantir para vocês que nunca vai faltar desafios na nossa vida. Jesus disse que no mundo nós teremos aflição, mas quando nós andamos na luz, querido, fica tudo mais fácil. Porque você vai conseguir discernir, você vai conseguir perceber os obstáculos, você vai conseguir tomar decisões, você vai conseguir caminhar na direção de Cristo, porque Ele já abriu um novo e vivo caminho. Estávamos perdidos, sem saber o que fazer, não havia um acesso para a vida eterna, mas Cristo veio e Ele fez essa ponte de ligação com o Pai, através do seu sangue, da sua vida, através do seu sacrifício. Agora, você viu aqui que o autor aos Hebreus fala que uma das maneiras de conseguirmos discernir e nos mover nesse novo e vivo caminho é andando em comunhão, é nos sujeitando uns aos outros. Porque eu posso perceber que na caminhada cristã existem porções de Deus que está na vida das pessoas que caminham conosco. Nem tudo você vai conseguir acessar sozinho. Existe uma parte daquilo que Deus quer desenvolver na sua vida que está na vida de alguém. E quando você se sujeita aos relacionamentos, você consegue acessar isso. Ninguém vai aprender nada sozinho, a não ser que você dependa do Espírito e se sujeite ao próximo. A não ser que você ande em comunhão. A não ser que você ande em comunhão. Porque no relacionamento com Deus, nós podemos ter uma revelação de destino, de origem.
mas no relacionamento com o próximo, nós temos uma revelação do próprio Deus. É quando andamos em comunhão, quando andamos em amor, que de fato nós possamos experimentar uma revelação da pessoa de Deus, do amor do Pai. E como igreja nós precisamos disso, porque os dias são maus e os desafios eles aumentam e tem sido de uma forma tão violenta que às vezes parece que tudo está perdendo sentido. A fé começa a esfriar, é o cansaço do dia a dia, é a correria, são os turbilhões de informações que nós recebemos todos os dias, sabe? É o mundo trabalhando para te domesticar, e lentamente a gente começa a ser esfriado e perdendo a fé. Eu acredito que esse é um tempo que, como igreja do Senhor, nós precisamos ter um batismo de consciência e voltarmos ao início. Sabe, eu sei que talvez você precise de cura, talvez você precise de muitas coisas, mas a coisa que você mais precisa é de Cristo. O que você mais precisa é de Cristo. É voltar a amá-lo, é voltar a sentir, sabe, o coração do Pai. O que nós mais precisamos é desse encontro com Ele, aonde vamos ver o teu sacrifício, ver a sua entrega, ver o quanto foi penoso o seu trabalho, ver que por amor Ele não desistiu. Ele não desistiu de mim, Ele não desistiu de você. E o que moveu o coração de Jesus foi o amor. Da cruz, Ele viu você. Do Getsemane, Ele viu você. E, na verdade, Jesus morreu até mesmo por aqueles que vão ao inferno. Até por eles. Porque a decisão de estar em Cristo é sua, é minha. Deus já decidiu por nós ao entregar Jesus. Mas nós todos os dias precisamos tomar a decisão de escolher Jesus. Eu sei que talvez há 10 anos, 20 anos atrás, não sei quantos anos atrás, 5 anos, você levantou a sua mão, você recebeu Jesus no seu coração. Mas todos os dias você vai ter que aceitá-lo. Todos os dias você vai ter que negar a si mesmo. Todos os dias a morte e a sua ressurreição vai ter que ser operante dentro de você. Todos os dias. Isso não quer dizer que você não vai cair, porque todos nós estamos sujeitos. Mas isso significa que nós não podemos permanecer caídos. Nós não podemos. Ainda que o nosso pé, sabe, venha tropeçar no meio da caminhada, precisamos nos levantar. Precisamos lembrar de onde nós caímos. Precisamos novamente voltar ao primeiro amor. Precisamos identificar as primeiras obras. A palavra diz que aqueles discípulos que estavam no caminho de Emaús, eles estavam voltando depois de terem recebido uma palavra de permanecer. Eles estavam indo embora. Jesus tinha sido crucificado, estava morto, e talvez naquele momento de tensão faltou fé, faltou coragem, mas sabe, Jesus foi atrás deles e foi com eles até em casa. E quando Jesus partiu o pão, os olhos espirituais se abriram e eles começaram a identificar que aquele que estava ali não era outra pessoa, não ser Jesus. E eles começaram a dizer uns para os outros: olha, o meu coração queimava enquanto ele falava. Eu sentia o meu coração queimando. Sabe,
Talvez quando você ouve a palavra de Deus, o seu coração até queima. Você lembra de momentos em que você estava fruindo na presença dele, mas isso não é o suficiente. Você precisa voltar. Você precisa voltar. Nós precisamos entender que esse lugar que agora está disponível em Deus, nós não tínhamos acesso. Nós não éramos dignos da salvação em Cristo. O pecado formava uma inimizade, mas Cristo nos deu acesso. Ele nos deu acesso. Ele nos fez livres. Eu gosto muito de uma ilustração que ela diz o seguinte: se você chegar hoje para alguém que está no corredor da morte e oferecer para ele 1 milhão, 2, 3, não vai fazer diferença nenhuma. Você pode dar uma Ferrari para o cara chegar lá e falar: olha, você quer? Isso não vai fazer sentido. Ele está no corredor da morte. A morte dele é certa. Já tem dia e hora marcada. Mas se você falar para ele assim: eu tenho aqui uma Ferrari para você, eu tenho aqui 3 milhões, 10 milhões, mas eu também tenho aqui para você a liberdade. Qual que você quer? O que você quer? Com toda certeza, todo ser humano em sã consciência vai dizer: eu quero a liberdade. Se eu chegar agora para alguém que está lá no corredor da morte e falar assim: cara, eu quero estar no seu lugar, para você ter mais uma chance. Na mesma hora ele vai dizer: você vai ficar no meu lugar? Vou. Então vem para cá, cara, vem para cá agora, porque eu quero sair daqui. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. Mas o problema é que depois que a gente sai do corredor da morte, a gente dá vida para ele e fala assim: e os 3 milhões? E a BMW? Não foi suficiente estar livre? Não foi o suficiente? Eu quero dizer para você que se Deus não fizer o que eu estou pedindo, Ele continua sendo Deus. Se Ele não me dá a bênção que eu estou procurando tanto, Ele continua sendo o mesmo. Porque o grande milagre que o ser humano necessita já foi feito. A grande vitória da vida do ser humano que o homem necessitava, o homem estava na beira do abismo. O destino da humanidade já era certo, já estava traçado. Mas ele foi lá e entrou no seu lugar, ele entrou no meu lugar e disse assim: olha, eu vou morrer no seu lugar para que você tenha vida, porque sabe, você precisa voltar ao seu lugar de origem. O pecado quebrou a comunhão entre o homem e Deus, mas o Pai deseja restaurar você. O Pai deseja ter você novamente no jardim. Ele deseja ir lá na viração do dia e conversar com você. Ele deseja ter comunhão com você, porque Ele te criou para louvor da sua glória. Sabe, o que realmente importa? Porque se nós esperarmos de Deus apenas nessa vida, Paulo disse que nós seremos os mais miseráveis dos homens. Eu não estou dizendo que Deus não pode te abençoar. Ele é o dono da bênção, Ele é o dono do ouro e da prata. A vida está na mão dele. Ele tira e Ele dá a vida a quem Ele quiser. A Bíblia diz que Ele faz o fim antes do começo. Você está preocupado com a sua história agora? Eu quero dizer para você que o final dela já está pronto. Porque Deus faz o fim. Isaías 46. O final já está pronto. Você só tem que agora entrar na vontade dele. Salmo 139.
quando você ainda estava no ventre da sua mãe, sendo tecido, recebendo forma, Ele já sabia seu nome, Ele já sabia a cor do seu cabelo, a cor da sua pele, Ele já sabia quem você era. E diz mais, Salmo 139 diz que Ele, no seu livro, Ele já estava escrevendo os seus dias. Para aí, quer dizer que a minha segunda-feira já está escrita por Deus. É isso. Então qual é o meu desafio hoje? Senhor, o que o Senhor escreveu no seu livro a respeito de mim hoje? O que está escrito aí? Sabe, irmãos, nós precisamos permitir com que Ele governe as nossas vidas. Você quer unção? Você quer autoridade de Deus? Quer poder de Deus? Então faça para Ele aquilo que você nunca fez. Se entregue como você nunca se entregou. Entre em um propósito de oração como você nunca fez. Jejue como você nunca jejuou. Faça aquilo que você nunca fez. Nós queremos muito de Deus, mas damos tão pouco a Ele. Queremos muito de Deus. Queremos nos fortalecer espiritualmente. Mas vamos viver a nossa semana como vivemos todas as outras. Vença a sua carne. Vença a sua vontade. Dê lugar na sua vida para que o Espírito trabalhe nela. Porque Ele só pode habitar aí dentro se Ele for bem-vindo. Se Ele não for bem-vindo, Ele não vai entrar. E nós corremos o risco de dar prioridade às coisas que não são importantes e desprezamos as importantes. Nós estamos vivendo no meio de uma geração seletiva, no meio de uma geração que tem prioridades. Eu estava conversando no carro e falando com a irmã a respeito de como que antigamente nós não tínhamos dificuldade para andar a pé. Tinha uma igreja, você ouviu falar no Morro do Fátima? Não, né? Morro do Fátima era o antigo Santa Rosa. E tinha uma congregação lá, e não tinha carro. E saía aquele bando de crianças na rua, com os pais. E era uma festa, era 1 hora andando, 1 hora para retornar. Porque a gente estava no meio de uma geração que, naquele período, não se media esforços para se fazer. Hoje nós estamos no meio de uma geração imediatista, uma geração seletiva, uma geração que tem dificuldade para tudo, uma geração que ela precisa ver se dá tempo para fazer. Eu vou te dizer uma coisa: se o reino de Deus não for uma prioridade na sua vida, então você não vai vivê-lo. Se o reino de Deus não for uma prioridade na minha vida, eu não vou conseguir vivê-lo na sua essência. Eu preciso tornar isso uma prioridade. Porque se isso não for uma prioridade na minha vida, outra coisa será. Uma outra coisa vai tomar o lugar do reino de Deus na minha vida. Então isso que é mortal, Paulo está falando do nosso corpo, vai se revestir de imortalidade. Estamos sendo preparados para isso. A cada dia estamos sendo aperfeiçoados, transformados, para assumir a estatura, para chegar à estatura de varão perfeito e para sermos revestidos de incorruptibilidade. O meu clamor nessa noite é que você se torne aquilo que você foi chamado para ser, porque o que precisava ser feito pela sua vida, Jesus já fez. Ele já abriu um novo e vivo caminho e Ele te deu acesso ao Pai.